E aí se criou essa lenda urbana do investidor, né? Do capitalista que arrisca, que gosta do risco, que recebe o lucro e fica milionário porque ele teve o risco de investir, né? E ele podia, obviamente, ter dado errado, mas ele se deu bem porque ele é capaz. Se você vai olhar esse modelo, você vai ver que tudo que o capitalista atualmente faz, os capitalistas, as pessoas que efetivamente têm dinheiro, tudo que eles não fazem é assumir riscos. Muito pelo contrário, né? Eles se asseguram de que se vão montar uma empresa no Brasil, que o Estado brasileiro doe o terreno, que eles recebam 30, 40, 50, 100 anos de isenção fiscal, que haja uma legislação trabalhista totalmente favorável a eles e contrária aos trabalhadores, que o Estado fique responsável pela criação, formação e melhoria técnica na mão de obra, né? Então o Estado que gaste lá produzindo escolas técnicas e faculdades, porque eu quero já pegar o trabalhador pronto para gerar o valor para mim, né? E tudo que quando a gente vai olhar essas coisas, a gente começa a perceber que essa gente não aceita o risco. Não tem risco. Seja porque eles manipulam as ferramentas de economia, então o cara, por exemplo, faz com que os contratos sejam pagos na moeda corrente do país, enquanto que a riqueza dele fica sempre organizada em dólar, né? Pressiona os congressos para que os valores, por exemplo, que o governo deve para eles sejam pagos antes do que os próprios investimentos do Estado em saúde e educação. Então você cria uma série de formas de proteger esse capital, né? E, de novo, você acaba tendo cada vez mais, as pessoas começam a compreender que cada vez menos a ideia da genialidade individual como criadora e geradora de valor, cada vez menos essa ideia está na sociedade. Isso quebra com grande parte da explicação de como o mundo funcionava no século XX. E isso já estava muito claro a partir de 2008, quando o capitalismo entra em crise no século XXI, na crise dos derivativos dos Estados Unidos. Depois, em 2010, a coisa piora, que é a crise da zona do euro, né? E ali começam a surgir uma série de movimentos sociais, como o Occupy Wall Street, né? Como uma série de outros movimentos que vinham questionando exatamente essa relação do individualismo. Dizer, pô, não, para aí. Essa criatura bilionária, ela não é bilionária porque ela é necessariamente mais inteligente, mais capaz, mais brilhante do que eu. Existe um componente aí no meio, ou existem vários componentes, mas essencialmente essas pessoas perceberam a necessidade da oportunidade, né? Então essas pessoas, elas viraram milionárias, ou elas tiveram essas condições por oportunidade. A criatura inventou o carro porque teve a oportunidade de aprender determinadas questões, determinados conceitos e ideias da física que permitiram ele pensar daquele jeito. E aí começou a se perceber que existiam circuitos de reprodução nas nossas sociedades que eram fechados. Ou seja, aqueles indivíduos mega milionários ou milionários, diferente dos outros, tinham condições de pagar por circuitos de conhecimentos próprios, seus filhos entravam em escolas melhores, iam diretamente para universidades melhores, podiam passar o seu tempo estudando plenamente, porque tinham as suas contas pagas, num belo apartamento, com comidinha quentinha e tudo mais, e esses caras acabavam, portanto, entrando em locais chaves da sociedade e reproduzindo esses círculos de riqueza. E se os círculos de riqueza eram reproduzidos, os círculos de pobreza também. Ou seja, a criatura era filha de uma empregada doméstica, ela acabava sendo criada ou na casa onde a mãe trabalhava, sendo tratada como uma serviçal acessória, ou sendo criada pela irmã mais velha em algum lugar onde a mãe vinha simplesmente no final de semana para cuidar deles, porque a mãe precisava sustentar a comida para eles. E essa gente, essas pessoas,
acabavam indo para colégios em que o Estado não tinha o menor interesse em dar uma qualidade boa para essa educação pública, e eles acabavam não entrando em universidades, quando muito faziam cursos técnicos, acabavam se tornando empregadas domésticas, porque a mãe precisava alocar essas pessoas para ajudar na sua renda. Então a menina com 17, 18 anos já começava a pegar faxina aqui, faxina lá, e esses circuitos de pobreza eram reconduzidos, e a sociedade, especificamente até 2008, a sociedade se via muito feliz com esses circuitos fechados, o que claramente destruía os sonhos do século XX. Várias pesquisas mostravam naquela época os níveis de ascensão social. Ou seja, vocês pegam na internet esses dados, né? Quantos anos, quantas gerações são necessárias, por exemplo, na Inglaterra, para uma pessoa de uma classe social baixíssima, para que os seus filhos, os seus netos, atinjam classes sociais mais altas. E aí os estudos eram feitos e mostravam que na Europa, por exemplo, eram necessárias 20 anos, 30 anos, uma geração era suficiente. E quando você vinha para o Brasil, por exemplo, 4 gerações não eram suficientes para fazer a ascensão social. E aí entra de novo essa questão do individualismo, né? Porque, a princípio, se a pessoa é capaz, ela devia ter condições de ela mesma fazer. E aí a resposta, se você admite que o individualismo é válido, a resposta para a pobreza, a resposta pelo fato da pessoa não se mover socialmente dentro dos grupos, a resposta para as pessoas viverem mal e passarem fome, tá nelas. Se você acredita no individualismo, tá nelas. Ela não é boa o bastante, ela não trabalha o suficiente, ela não se esforça o suficiente, se ela quisesse ela fazia. E aí, essa ideia do individualismo se transforma no que a gente vê hoje no Brasil, que é a criminalização da pobreza. E a criminalização da pobreza nos leva à ruptura dos laços de empatia, que na década de 90 e 80 do século passado ainda nos fazia parecer com uma sociedade. Os ricos comendo tinham vergonha de morar num país onde tinha gente passando fome. Né? Olha, o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva foi importante politicamente porque se reconhecia que o problema do Brasil era a fome. Passados 20 anos, isso tudo se destruiu. Se destruiu por quê? Porque se reificou uma ideia terrível de individualismo que não só não tem nenhuma ligação com a vida real das pessoas, como, derivada dessa ideia do individualismo, se criou esse ódio ao pobre, essa criminalização à pobreza. E, gente, isso antes da pandemia. Isso antes de 2020 já era assim.